Começando mais uma revisão aqui, diário de trade do índice do dólar, hoje dia 24 de setembro, e antes eu começo a falar a minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Ative o sininho para receber notificação também todos os dias dos vídeos e lembrando que eu estou com vagas abertas para minha segunda e última turma de mentoria deste ano. Fiz um vídeo e postei hoje aqui no meu canal do YouTube todos os detalhes referentes à mentoria, algumas dúvidas pertinentes também, mas claro que outras dúvidas que você tenha pode me perguntar. Então, aproveita a oportunidade, é a segunda turma e a última desse ano. Não terei os valores, estão os mesmos valores do ano passado, então aproveita a oportunidade. Veja o vídeo e qualquer coisa pode mandar mensagem. Falar dos avisos, ditos avisos, bora lá pro gráfico, falando primeiro em relação ao dólar, começando ontem, que eu não fiz a revisão. Então, ontem o dia foi bem ruim e vou aproveitar para fazer a revisão junto com o dia de hoje. Então, ontem, dia 23, segunda-feira, ontem aqui no dólar, só lembrando em relação ao gráfico de candles, para a gente lembrar o que aconteceu ontem no dólar, foi um movimento de tendência no início do dia, né? Foi uma pernada que não foi limpa, né? Foi uma pernada cheia de ruídos no meio do caminho. E aqui, se a gente for ver, foi uma grande pernada de baixa para depois o mercado travado. Início do dia, então, teve uma força maior, né, de venda. E puxando aqui em relação ao gráfico de Renko, né, 5R, troca de cor, a gente teve trocas de cor aqui no início do dia, que infelizmente teria dado ruído. A partir da segunda troca que fica válido o setup do Renko. Essa daqui teria estopado, infelizmente. Caçar compra no topo, eu acho muito perigoso, porque o gap de ontem foi relevante. E já subiu 9 pontos. E aí, essa venda aqui foi, assim, maravilhosa. Se alguém tivesse feito 27 pontos, tinha mais sentido para cair. Não vejo compras nesse mercado esticado. E aí deu ruído, 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 ruído. E aqui andou alguns pontinhos. E aí teve mais uma queda bem forte nessa região. E aí depois ruídos nessas regiões aqui até finalizar o dia. Já pulo para o dia de hoje. O dia de hoje, só lembrando graficamente como foi o dia, né? Foi muito forte também a primeira pernada e depois travou completamente. Está acontecendo muito isso no dólar. De primeira pernada do dia, que é a mais interessante, depois travada a maior parte do dia. 80% travado, 20% alguma tendência. Tendência, travado. Travado, aqui nesse dia travado e teve causa notícia. E aí quando não preenche esse critério, aqui por exemplo teve tendência depois travado, fica o dia todo travado. Então, tá, é bem complicado o dólar nesse ponto, porque a gente tem que aproveitar a primeira oportunidade que dá na parte da manhã, porque na parte da tarde, nos últimos dias, não está sendo nada interessante. Já tem um bom tempo que a parte da tarde está ruim, na verdade, no dólar. E aí, assim, é engraçado que parece realmente que eles têm um botão ali de desliga e parece que eles param de operar. Os grandes para dar volume, liquidez, etc. Param. E aí fica aí, parado, travado. E aí voltando, em relação ao Renko aqui hoje, que eu cheguei a fazer uma operação e desisti dessa operação logo que eu vi que o índice estava mais interessante e eu não queria perder minha terceira oportunidade no dólar de operação hoje. A gente teve a primeira cor aqui que a gente não faz, né? A gente entra a partir da segunda, essa segunda teria andado aqui uns 13 pontos e aí essa queda foi absurdamente assim reto, 40 pontos. Ruído nessa região, outra queda absurda de 22 pontos. E aí, neste fundo aqui, foi quando eu fiz a operação de compra, que eu já tinha... então vamos lá. Eu já tinha feito 2 operações no índice. Durante essa queda do dólar, eu estava em operação no índice. Estopei as 2. No dólar, eu estava até de olho nessa compra aqui, ó. Não deu oportunidade, voltou e renovou fundo. Eu estava no índice, então estopei 2. E aí, pela plataforma, a terceira operação que eu fizesse errado, me bloquearia. E aí, a terceira operação começou onde? Aqui no dólar. Aqui no dólar eu cheguei a fazer essa operação de compra. Não inverti para venda nessa região de fundo, estava muito esticado. Esperei e pensei o seguinte, vou esperar o segundo bloco o vendedor fechar para confirmar que não seja ruído, porque pode acontecer às vezes muito ruído. De troca de cor, aqui por exemplo, teve 2 blocos e depois voltou, ruídos, normal. E aí virou para compra de novo, então, então fica aqui. Na hora que estava virando para compra, o índice estava formando um cenário de venda. E aí eu fechei praticamente a operação no 0 a 0 e fui para o índice, ignorei o dólar. O dólar estava com um cenário de candles mais complexo de analisar. O índice tinha muito mais confluência na região para pensar em movimento de venda. O dólar já não tinha essa confluência toda para eu manter na operação aqui.
Se eu tivesse mantido, olha, teria dado alguns pontinhos, opa, da entrada aqui, pouco pontinho, porque nessa hora eles acionaram o botão de desliga, não fizeram mais nada ao longo do dia. Mercado completamente travado, cheio de ruído. E aí, falando em relação ao gráfico de candle, se eu vi alguma coisa, falando de ontem eu quase, na verdade eu vi a oportunidade, só que faltou um critério muito importante no final, risco-retorno. Aqui nós tínhamos um movimento de gap muito forte esse gap aqui. Nós tivemos aqui a abertura na região de Keltner, muito esticado. Esse caixote amarelo aqui, nem sei por que está em cor amarela, deixa eu trocar aqui. Era uma região que eu tinha marcada que poderia talvez vir a segurar, mas nem tem porque eu marcar hoje. Na verdade eu tinha que ter tirado ontem, mas eu não tive tempo para fazer esse estudo. E aí eu vou tirar hoje já, porque era essa região desse topo, esse fundo aqui, na verdade, que poderia respeitar. E aí o dólar subiu, né, com gap, e se eu marcasse a retração dessa pernada aqui, a gente vê que era a região de 61. 61, terceiro canal de Keltner, não é normal de passar do terceiro canal. E o primeiro candle já foi muito forte, a volatilidade estava muito forte, 30 pontos o primeiro candle, é muita coisa. O segundo candle já devolveu tudo, formou um bear 180, que inclusive, já dando spoiler, é uma das coisinhas que eu deixo como lista de possível backtest. Mas eu acho que seria um dos mais complexos, porque eu uso essa visão aqui, ó, de bull e bear 180 com muita amplitude. O que acontece depois no mercado se dita direção? No caso aqui teria ditado, não só pelo bear 180, mas também pelo fato de estar esticado. E aí a gente vê aqui um retorno que não chegou a cruzar, não chegou a testar a média de 9, faz aqui um pullback da VWAP, a gente tem um mercado que está esticado, e nesse candle 10 aqui, pode ser caso de setup da VWAP. E aí até eu acho que o Matheus Felipe estava perguntando na hora por que eu não entraria. Era justamente por causa disso aqui, ó. Se eu deixasse o stop aqui em cima, não parecia na hora que estava isso tudo. A gente olhava e pensava, deve que estavam uns 9 pontos. Nossa, mas estava 18 pontos no mínimo de stop. É muita coisa, amplitude muito alta. Por mais que tenha pago o primeiro alvo, o segundo, enfim, tem ido aos pouquinhos, não vale a pena o risco. Então, infelizmente, esse candle 10 não vale a pena. E aí, o movimento desceu de forma esticada na 20, 20 acabou não segurando. É normal que não venha segurar quando tá em Keltner desse jeito que chegou avançado. E aí, passou por baixo, fez aqui pullback e possibilidade de candle de venda também aqui de novo, tá? Nesse caso aqui, o jeito como estava caindo, entra o risco. O topo, topo, topo. Fundo, fundo, fundo. Poderia ser um canalzinho de baixa, o preço trabalhar dentro dessa região. Sem falar também que geralmente quando chega em Keltner deixa o mercado travado. No caso, deixou, mas só caiu mais um pouquinho para depois travar. Aqui ficou bem estranho o trap zone, demorou para reagir nessa região. Chegou no 80, não teve aqui nenhuma defesa, custou. O movimento ficou em trap zone de novo e praticamente finalizou o dia aí de forma lateral. E aí, hoje, a gente vê como que a VWAP de ontem foi bem forte, né? Nem foi testada. O mercado hoje praticamente cruzou aqui a 200. 200 que era uma média importante desses últimos dias. Que ela estava em tendência. E tinha a possibilidade aqui do caso ser gap dinâmico. Só que gap dinâmico do dólar não acontece com frequência. Então não vale a pena aqui. Eu não tenho muitos exemplos. Porque se eu tivesse muitos exemplos... Ou melhor, se esse aqui fosse o gráfico do índice. E tivesse acontecido esse gap... E o primeiro candle do dia fosse esse, seria gatilho de venda sim, com stop na máxima, para poder conduzir a operação pelo gap dinâmico com Fab4. Mas não é índice, é dólar. E aí eu não tenho histórico para saber se realmente é útil. Então, isso aqui é um dos poucos exemplos que aconteceu ao longo dos últimos anos. A gente tem o mercado, então, infelizmente esticado, não dá setup da VWAP também. Faz um pullback na 9, 9 não cruzou VWAP e aí derruba o mercado. Isso aqui não é um mercado típico, é atípico. O movimento de queda aqui foi absurdo. Chegou nessa região, essa região aqui desse candle 12, estava até vendo a possibilidade de ser uma área para contra-tendência. Também no gráfico de Renko chegou a trocar de cor. Ainda bem que eu esperei um pouco para ver a reação. E aqui o que aconteceu? Foi um PFR, só que o PFR foi anulado. Por mais que é o 61 de retração desse movimento macro todo, a gente tem aqui um movimento anulado. E aí cai de novo de forma esticada. Chega nessa região de fundo aqui, já começando algumas barras de negação e crava o nosso querido Keltner. E aqui eu estava também marcando a projeção do primeiro candle do dia para baixo. Eu estava olhando também esse 100% aqui nessa hora. E aí já tinha passado 161, estava caindo de forma esticada.
Se eu marcar em relação ao gap, né, para baixo, nós tínhamos aqui a região de 100% já passou. Enfim, não tinha muita confluência aqui, tá? Faltou confluência. Eu tinha essa questão dessa projeção. Eu tinha a questão aqui de Keltner, tá? E aí o movimento aqui também tinha nível de variação, que era 1,5. 1,5 é muita coisa pro dólar de queda. E foi nessa região aqui que eu tava pensando em contratendência que eu fiz pelo Renko, tá? Porque infelizmente pelo gráfico de candles, pensar aqui em compra, não tem risco retorno para 9. E aí o movimento aqui trollou, tá? Trollou nessa região, ficou travado. Aqui já deu gatilho na hora de índice de venda. Larguei a operação do dólar e fiquei na operação do índice, que deu certo. E aí o mercado ficou lateral, então não dando oportunidade. Então, sinceramente, gráfico de candle, eu até vi a oportunidade ontem, não vale a pena o risco da operação. E hoje eu não vi nada, tá? Não vi nada, infelizmente nada seguro aqui. Gráfico de candles, Renko deu. E aí, falando em relação ao gráfico de Renko agora do índice, passando pro dia de ontem, que ontem eu cheguei a fazer a operação, mas não foi pro Renko, foi pro setup de VWAP, vou falar já já. Então ontem, lembrando aqui graficamente como foi o dia de ontem, um gap de baixa, também quase chegando em terceiro canal, mas o dia ficou completamente travado, trollou bastante. Cheguei a fazer uma operação ontem que praticamente veio estopar. E abrindo aqui o 12R de novo, nós tivemos aqui ontem ruídos, muitos ruídos. A primeira troca de cor do dia teria pelo menos andado aqui uns 470 pontos, aí ruído, um pouquinho. Ruído, deixa eu ver a quantidade de pontos, essa aqui teria andado um pouco mais. Ruído, essa aqui teria andado mais, aqui também. E aí depois o dia ficou bastante travado. Não teve muita troca de cor, não gostei, tá? Ficou bem ruim. E aí, já vou aproveitar para falar do gráfico de candles e depois eu falo do Renko de hoje, porque o Renko eu fiz a operação hoje. Gráfico de candles ontem, o que nós tínhamos aqui em relação ao macro, né? Infelizmente, a sexta-feira fechou de forma esticada. Nós tínhamos aqui um topo e fundo do macro importante para marcar. Retração. E aí, sexta-feira já estava fechando abaixo dessa retração de 50%. Estava fechando de forma esticada, LS estava ativo, sobrevendido, IFR também. Então, não iria caçar compra, quer dizer, caçar venda nas primeiras horas de ontem, porque estava esticado. E olha que 60 minutos também estava bem próximo de Keltner. O que aconteceu ontem? Abriu um gap de baixa, um gap que a gente pode considerar como gap de exaustão. Gap de exaustão da força vendedora, porque na sexta, né, caiu bastante. Então, a gente pode ver como se fosse o último ato dos vendedores. E aí a gente teve tanto o gap quanto o primeiro candle forte de baixa. O primeiro candle aqui a gente vê que teve uma força, 600 e tantos pontos, e logo depois teve aqui uma negação. Não tem critério para reversão, pelo jeito como estava próximo da 9, mas ficou acima da VWAP. A gente pode ver aqui possibilidade de pullback de VWAP para pensar em compra, tá? Aqui essa região estava bem bonitinha, e ainda mais que eu não preciso preocupar com a 9 nem com a 20, no máximo a 50. Por causa que nesse setup da VWAP, no dia anterior, tende a fechar 9,20 sem tendência. E aí, pelos 2 minutos, eu cheguei a fazer a operação, foi nesse candle aqui, o 11, de compra. Deixei o preço, eu lembro até exatamente o preço que eu deixei, 0,95. 0,95, deixa eu marcar aqui a linha, alguma coisa 0,95. Isso, exatamente aqui, ó. E aí que o preço fez, olha a trollagem. Voltando para os 5 minutos, então meu stop estava aqui embaixo, eu estava mensurando um risco aqui de 1 para 1, por exemplo, na operação. E se eu marcar daqui para cima, a gente tem aqui exatamente a operação bateu no 1 para 1. Só que na hora que o preço estava subindo, olha a lerdeza que foi. A lerdeza que foi, a 20 chegou, não reagia. Olha o candle que foi quase, nessa hora eu falei assim, nossa, beijou aqui o stop e voltou. Só que voltou com um candle que engolfou esses anteriores aqui. Poderia dar sinal de realmente sair dessa região. Só que um grande risco quando chega em Keltner dessa forma aqui é deixar o preço travado, que realmente acabou deixando, né? Não é, infelizmente, algo comum de sair e corrigir tão forte e bonito. E aí chegou na média 50, fechou o gap e eu tava de olho aqui para testar exatamente o ajuste, talvez a média 80 para fazer parcial. Não fiz a parcial então para 1. Bobiei nessa hora, o preço voltou e aí realmente me tirou da operação. Pensar aqui em pullback de venda, não vejo pullback de venda. Aqui não tem tendência nesse dia.
preço trabalhando numa região com range curto, em região de Keltner, não saiu dessa região de Keltner, está sobrevendido em tempo gráfico maior. Não penso em vendas. Trollou esse fundo, rompeu o mínimo, rompimento falso, voltou, Bull 180, criou um movimento de alta que não foi uma tendência boa, mas aí a gente viu o que aconteceu depois, né? As médias já estavam sem tendência, só confirmou que o mercado bem travado. E aí, tirando aqui essa retração de novo que eu tinha marcado, e agora falando em relação ao gráfico de Renko, que foi onde eu fiz as operações de hoje, o que nós tivemos hoje? Um gap de alta aqui bem expressivo, com mais de 1000 pontos de gap de alta. Nós tivemos então aqui um movimento bem esticado. Pensar em compra com esse movimento esticado fica muito perigoso, do jeito como já abriu. E aí, a primeira coisa do dia a gente não faz nada. Trocou para venda, essa venda aqui teria andado uns quase 400 pontos. Trocou para compra, ruído, ruído e aqui chegou a renovar máxima. E aí nessa região aqui eu já comecei a pensar nas vendas, porque nós tivemos o rompimento topo aqui nessa região e tava com cara de ser rompimento falso, de voltar. Quem sabe poderia ser um topo duplo, né? Mas aí a primeira venda que eu fiz foi aqui. Quando trocou para compra, eu não inverti para compra e nem estopei, esperei mais um bloco fechar positivo para confirmar. Realmente fechou, e aí eu fechei a operação. O movimento foi lá de novo, rompeu máxima e estava querendo voltar. Aí poderia então ser mais um rompimento aqui, possivelmente falso, para ir confirmar um topo duplo. E fiz essa venda aqui, que andou alguns pontinhos que eu não cheguei a fazer parcial, tinha mais espaço para andar. E aí trocou de novo para compra, esperei 2 blocos para confirmar se não era ruído e estopou. E aí aqui eu vi que realmente ia pegar a liquidez e ia romper máximo, porque teve um topo, 2 topos, criou aqui uma região de liquidez e aí ia romper. Ia romper e eu ia ficar de fora. Fiquei observando o movimento. Nessa hora aqui dessa alta, eu já estava pensando na operação da compra do dólar, só caiu o índice, fez um movimento aqui muito importante, que no início do dia eu estava até comentando sobre estar subindo aqui em topo, fundo, e aqui nós tínhamos a possibilidade de ser uma deriva porque se for ver, o gap foi de alta. Então, gap de alta aqui, movimento continuando a subir desse jeito em canal, é uma deriva. Então, nós tínhamos essa deriva, e essa deriva aqui, quando acontece esse tipo de rompimento esticado assim, se afasta, geralmente pode ser exaustão da deriva, que eu até mostro exemplos nos slides da mentoria, que volta o movimento e tende a quebrar depois a LT de baixo. Inclusive, vou até depois salvar isso aqui para deixar mais um exemplo depois de slide. E aí o movimento aqui volta e realmente respeitou isso. Então, nós tínhamos aqui essa região, tá? Desse movimento que estava fazendo do canal. Tínhamos também, em relação ao primeiro candle, que eu marquei inclusive aqui, ó, do topo e fundo do primeiro candle jogando para cima, estava muito próximo do último alvo. Tínhamos também região de Keltner. Tinha aqui, se for marcar variação, muito próximo de 2%, que é uma variação muito forte para índice. E tinha essa LT que eu tinha marcado aqui, que era uma LT do passado aqui, que foi rompida. Foi rompida na semana passada, na sexta-feira, e estava testando ela como se fosse troca de polaridade. Tinha essa LT também. E aí, se eu for marcar a retração do movimento de baixo, então pegando de todo esse movimento aqui, do topo com o fundo, então topo e fundo, era a região de primeiro nível. Se eu pegar em relação a esse último topo relevante, essa queda aqui, marcando esse topo com esse fundo, era a região de 50%, com fluência bastante forte aqui. E aí, nessa região, estava subindo de forma esticada, poderia ser reversão. Estava de olho, seria minha terceira oportunidade aqui de operação, então. E aí, pelo 2 minutos, nós temos aqui esse gatilho. Deixa eu puxar. Deixa eu tirar isso aqui. Tínhamos esse gatilho de PFR no 53. Estava de olho nele, que infelizmente ele não foi acionado. Não foi acionado no seguinte, eu não vou manter a ordem aberta. E aí, pelo Renko, voltando aqui, que eu estava falando do Renko, né? Não posso confundir as coisas. Foi essa troca de cor aqui. E aí, essa troca de cor foi sensacional. O movimento caiu reto. Não fiz parcial na MED 20, não fiz parcial no VWAP. Vou explicar depois pelo gráfico de candles porque caiu reto. E aí, minha saída foi completamente nessa região do fundo mesmo, do dia. E esse fundo acabou respeitando. Saí para almoçar, acabou aqui trocando de cor de novo. Andou uns 600 pontos e aí depois teve ruído, não dando mais oportunidades interessantes. Nessa queda aqui, aproveitando falar em relação a Renko com médias, que eu estou também backtestando,
Hoje, o que eu achei interessante para anotar? No início do dia, acho interessante, mas um pouco arriscado porque estava esticado. Não vi aqui oportunidade para venda. O movimento começou a subir e aí fez esse pullback. Esse pullback aqui é interessante para compra e esse daqui também. Dois, tá? Dois, então, que tinham risco de estar muito sobrecomprado o índice. Então, eu acharia o risco mais alto dessas operações de compra. Depois não vejo mais nada, média sem tendência, aí do nada engatou o movimento de alta. Por que eu não vejo isso aqui como gatilho? Porque poderia falhar e voltar. Então, é mercado lateral, espera sair dessa região. O mercado simplesmente subiu, fez um pullback, só que esse pullback já está esticado, viu? O upband aqui na região. Não acho relevante. O movimento quebra a média 20, cruza, né, a 20 aqui. E aqui embaixo já estava na venda pela troca de cor. Faz esse pullback, faz esse outro pullback aqui de venda. Tinha espaço para ver o up. E aí cai reto depois sem dar outra oportunidade. As outras que deram aqui embaixo já está na região de VWAP Band, já não vale o risco. Aqui teve oportunidade depois de cruzamento. Não tinha olhado aqui, deixa eu anotar para depois. Para compra, para buscar VWAP, estava longe, então nós temos desse 208 mais ou menos. Essa aqui já não vale a pena que está na cara da VWAP, depois o mercado ficou bem travado na parte da tarde. E aí, voltando para o candle, para explicar o movimento aqui, nós tivemos um gap de alta muito forte, que pode ser até considerado gap dinâmico, só que, infelizmente, ontem o jeito que fechou o índice torna esse gap dinâmico muito perigoso. Fechou com um afunilamento muito próximo das 50, 80, 9, 20, tudo aqui uma bagunça. E por mais que, se eu for desconsiderar isso seja gap dinâmico, é muito importante levar isso em consideração. Não só isso, mas o gap de mais de 1000 pontos é muita coisa. Se não fosse isso, nós teríamos aqui uma ótima oportunidade, muito segura, de fazer compra também pelo 2 minutos stop no fundo do dia. Pelo tamanho do stop, é importante praticamente sair no 1 para 1. A gente vê que se tivesse deixado desse jeito aqui, teria estopado. Infelizmente, teria estopado para depois ir. Estopou por poucos pontos. Porém, o risco da operação já está na hora que o gap já abriu desse jeito. Não vale a pena esse FAB fora aqui. O movimento voltou, faz pullback. Esse pullback aqui, também, pelo fato de estar esticado, não vale a pena pensar em pullback de gap dinâmico pelo 2 minutos. A gente fica de fora, o movimento bem travado em torno desse primeiro candle do dia. Foi um candle forte. Tenta romper máxima, rompimento falso, voltou. Em uma das vendas que eu fiz do Renko, foi nessa região aqui. Acabou fazendo o quê? Testou a 9, trollou. É normal que a 9 venha reagir, foi a reação dela. Só que a reação dela foi só isso aqui, de rompimento de máxima. E voltou. Fiz a venda de novo nessa região, acreditando ser um rompimento falso da média de 9. E rompimento falso da máxima do dia. O preço acabou respeitando aqui região de retração do dia, VWAP, enfim, normal. E fez um pullback que eu acho ruim para se comprar. Tá esticado esse mercado. O mercado acaba subindo e aí acontece o que eu falei, dessa deriva, região importante, pensar em reversão e tal. E aqui nós tivemos criação de fair value gap. Até em tempo gráfico maior, nós tivemos também. Então, nós tínhamos esse fair value gap aqui. Enfim, algumas confluências importantes. Tempo gráfico maior também, olha lá, pullback na 50, que a 50 estava longe, que é a região do 200 do 15, enfim. Médias também de tempo gráfico maior importante. Fiz a venda nessa região, não preocupei com a média 9, porque isso daqui, essa pernada, a 9 já tinha reagido aqui atrás, né? Foi fraco. E aqui ela estava reagindo de novo. 9, VWAP, 20 aproximada também. Então era o impulso delas. Então a média 9 não estaria preocupando com ela. Mas talvez a VWAP ali, a região, seria interessante para olhar. O preço, então, ignora a VWAP, faz um pullback falso. Quebra a VWAP e vai direto buscar a VWAP aqui. Oh, meu Deus, quebra a média 9 e vai direto buscar a VWAP aqui. E aí nessa região da VWAP fiquei analisando o movimento, estava muito forte o vendedor, não fiz parcial, esperei o movimento para ver. E aí a primeira parcial que eu fiz, marquei 61, retração. Achei esse fundo aqui muito importante, ó, como foi a reação compradora, eu poderia respeitar. Esse fundo aqui, junto com troca de polaridade, bem importante para se fazer parcial. Fiz uma parcial aqui, e aí depois eu queria o alvo lá na média 50, já que a 50 estava subindo em tendência forte, que seria um possível bloqueio junto com o fundo do dia. Dito e feito, travou nessa região, fiz minha parcial e já coloquei proteção porque estava caindo de uma forma que eu não gostei. Longe da média 9. Não é legal essa queda aqui. E aí pegou minha proteção.
Pegou minha proteção, renovou mínima, rompimento falso e criou um Bull 180. Esse Bull 180 criou uma tendência aqui de alta. Pensar aqui em setup da média de 80, por exemplo. Posso pensar em setup de 80, pensar em compra aqui nesse Bull 180 com parcial obrigatório na média de 20, conforme setup? Primeira coisa a se ver, risco-retorno. Tem risco-retorno na hora que o candle fechou? Tinha risco-retorno na hora que o candle fechou. Problemas. Nós tínhamos um mercado aqui bem esticado, tá? Um gap aqui bem preocupante. Fica a critério de quem confiou nesse mercado, essa média de 80, talvez retração de 61. Eu não pensaria em compras aqui, não. Não pensaria em compras. Porém, esses bulls 180 às vezes tende a criar tendência, né? Então, aqui, esse setup de 80 teria pago 1 para 1. E depois, onde que é o alvo, né? O outro alvo importante do backtest. A gente pega essa última pernada de baixa, deixa eu tirar essa outra retração, e nós vamos marcar o último alvo no 61. Então, faz 2/3 da mão nessa média de 20 e depois conduzir exatamente no 61 de retração. Vai conduzindo de forma técnica. A gente vai protegendo aqui no fundo e aí a gente vê que faltou poucos pontos a pegar, 35 pontos. E aí teria, infelizmente, travado nessa região. Não teria cravado aqui a região exatamente do alvo de 61. Não teria pego a proteção se tivesse feito compra nessa região aqui. Então, deixa eu só anotar isso. Então, só ressaltando, infelizmente, a reversão lá em cima só não foi acionada. E o setup da VWAP de ontem que eu fiz acabou pegando 1 para 1, mas depois teria topado. E aí o movimento de hoje até que foi estranho, tá? E aí, falando do macro, vamos falar do estudo de amanhã que eu não tinha ressaltado. Não macroeconomia, mas tempo gráfico maior do dólar do índice. O que nós temos aqui em relação ao dólar? O dólar fez um movimento que até eu estava esperando no macro, é normal. Mas o que me preocupa aqui, nós temos mais 3 pregões essa semana, mais um na segunda-feira antes de acabar o mês. Esse fundo aqui é a nossa linha do pescoço. A gente vê que cada vez mais esse fundo está demorando para reagir. É o fundo do ombro, cabeça, ombro do dólar. E aí, para piorar a situação, essa correção aqui que eu comentei no estudo semanal era bem provável de acontecer e estava super ok, porque estava respeitando o 61 de retração. E aí, nós temos agora um retorno bem forte que tá com cara que vai testar esse fundo. Eu não queria que testasse, infelizmente, antes desse mês virar, mas tá com cara que, infelizmente, esses próximos dias vai testar esse fundo aqui, dessa linha do pescoço. Atenção, porque é uma região de liquidez desde lá de junho desse ano. Vai confirmar o ombro, cabeça, ombro, forte, que nós temos aqui do semanal. Olha como que a semana tá vindo forte por enquanto. Tá com cara de romper essa média de 20. Então, atenção para esse fundo, que é questão assim de botar até alarme, que se chegar nesse caixote preto que eu tenho marcado aqui embaixo, é a nossa região de pisca-alerta, atenção, attenzione, attenzione. Nós temos aqui região de liquidez importante, faltam 70 pontos. Por que eu não queria que se afastasse, criasse esse rompimento agora? Porque tá chegando o final do mês, e geralmente tende a ficar mais próximo da VWAP do mês. Então, a VWAP do mês tá aqui em cima, o que foi a máxima também de ontem, tá? Então, o preço tende a ficar mais próximo da VWAP do mês. Por isso que eu acho que, poxa, fica travado aqui, esses próximos 4 pregões, oh meu Deus, é muito R, 4 pregões. Fica mais próximo dessa região e não rompa esse fundo não, espera. E aí talvez semana que vem, em outubro, faça esse rompimento. E aí, mas se for acontecer, beleza. De qualquer forma, região de atenção aqui embaixo. Para amanhã, só lembrando que o mercado fechou de uma forma bem feia, lateral. Média 200 aqui está começando a criar tendência de novo de baixa. E isso daqui, final do dia, é a reação do 80. Então, se amanhã eu abrir com gap de baixa, eu não vou achar estranho, tá? É reação do 80 ainda. Então, só vou marcar um caixote aqui, para lembrar que nós estamos em um mercado que fechou praticamente de uma forma lateral no final do dia. E, a depender do gap, a gente possa ter o rompimento, mas o nosso próximo alvo é aqui embaixo. Se o mercado subir, vai ficar muito estranho. Vai ficar estranho porque desenhando aqui é um movimento de alta, tentando corrigir. Imagina, sobe. E aí essa subida aqui é apenas uma correção para voltar a cair ou para engatar e testar esse topo aqui? Fica muito estranho. Retração nessa pernada de baixa, rompeu 61, tá? Então 61 já foi rompido, está abaixo desse 61, então não preciso preocupar com 61 de retração. Então, a região onde está, ela está mais próxima desse fundo do que lá do topo. E aí, se um dia amanhã for de alta aqui, fica bem estranho a pernada de tendência. E aí, falando em relação ao índice, vamos falar do Ibov primeiro. O que o Ibov fez hoje, né?
O Ibov fez uma correção ok, esperada, normal. É uma região de confluência para travar o preço, sim. Então, é uma região do Ibov que vem a ser uma trava mesmo. Troca de polaridade com essa região desse ombro, cabeça-ombro que nós tínhamos. Se eu marcar a retração dessa pernada aqui é 50%. Se eu ver também, nós tivemos uma queda até bem forte, inclusive formando também aquela situação de como se fosse um canal, só que não é deriva. E isso aqui pode ser exaustão desse canal, volta e pode haver o rompimento, tá? Uma possibilidade aqui. Mas enfim, estava esticada essa queda. Eu comentei também de estar sobrevendido. E aí ficou sobrevendido nessa região. E a correção de hoje, tudo conforme o macro aqui estava avisando. E aí no movimento aqui do micro, né? Às vezes só não é fácil de se operar. Nós tivemos o cruzamento, eu falei do gap dinâmico, a abertura não foi assim fácil. E aí falando do macro, para esperar para amanhã, né? O que a gente vê aqui? No futuro, deixa eu tirar esse canal depois. Nós temos então esse canal de baixa. O preço está testando como se fosse pullback. Olhando para esse action, é uma região de briga forte, porque pode ser aqui pullback para cair de novo. Então eu esperaria para ver uma confirmação se é realmente isso que o preço quer fazer, ou se quer fazer aquilo que eu falei, do Ibov, de ser um rompimento falso dessa LT que está passando aqui, voltar e romper máxima. Então a região de amanhã é muito importante. Nós temos aqui a média de 9, ó, média de 9 do diário, tentando jogar o preço para baixo para ser um pullback. É bem assim importante o dia de amanhã. Aqui então, ó, média de 9, testando a máxima de hoje, foi também junto com a média de 9, que é também a 200, do 15, enfim. Tempo gráfico aqui diferente, tem várias médias. O jeito como o dia hoje foi, não teve tendência. Se for desenhar, poderia ter criado uma tendência aqui talvez de baixa. Acabou sendo um mercado completamente travado. Muito estranho, com gap de baixa aqui, quer dizer, gap de alta aberto nessa região. Para amanhã, nós temos muito bloqueio aqui embaixo, porque não é só a retração, né? Médias também estão em tendência aqui. Média 200 bloqueando, então para baixo aqui tem muito bloqueio também. Mas para cima, nós temos a região da CLT. Será que vai haver um rompimento falso? Sinceramente, eu acho muito mais fácil aqui, olhando pelos 5 minutos, ser um rompimento para cima, tá? Muito mais fácil, porque se for para baixo, vai voltar para a média 200. E aí pode ficar uma bagunça no dia de manhã. Quanto mais longe o preço está da média 200, melhor fica para operar. Quando fica próximo demais, não é legal. Não é legal desse jeito. Saiu da região de sobrevenda, então a correção de hoje foi ok. Aqui, em relação ao VWAP mensal, né? Por que eu também acho interessante o movimento de alta? Os meses, quer dizer, o mês está acabando. E aí a VWAP está lá em cima, então tem mais espaço para chegar mais próximo da VWAP nesses próximos pregões do mês e ficar mais próximo dela. Então seria interessante também esse movimento acontecer. Só que aqui olhando o macro, ó, nós temos uma região de bloqueio. Esse fundo, né, que houve um rompimento na sexta, mas também junto com a nossa troca de polaridade. Só que eu não tenho essa região marcada como se fosse um caixote. Então o que eu vou fazer? Vou aumentar o tempo gráfico aqui, colocar um caixote para ficar mais fácil a visualização. Na verdade, eu tenho esse caixote aqui. Eu só vou ajustar ele mais para baixo. Aqui essa região. E a gente aguarda para ver se vai ser uma possível trava do preço aqui como troca de polaridade. Deixa eu aumentar por baixo. Pra cá, pronto. Aí fica mais fácil. Então tem a SLT. Esse caixote aqui em cima, olha a média 200 chegando, que é a 9 do diário, enfim. Movimento aqui importante amanhã. E aí explicando a questão de ações, né? O que aconteceu hoje que o mercado subiu desse jeito? Falando em relação ao gap primeiro, me surpreendeu, não esperava. Mas se a pessoa for ver o mercado lá fora, tem sentido. Então na hora que eu vi, falei assim, opa, alguma coisa está acontecendo, porque esse gap não é normal. E aí tinha explicação. Primeiro, olhando os índices europeus, estavam bem positivos. Mas aí a gente olha os índices asiáticos e, caralho, tá muito forte os índices da China. O que está acontecendo lá? E aí depois a gente vai descobrindo o que é. A gente vai vendo notícia e vai vendo o que foi que aconteceu. O dólar lá fora estava caindo, nessa hora da abertura ali, mais ou menos do pregão. Juros americanos subindo. Aí a gente começa a ver os motivos. Ó, minério de ferro, quase 4,5 de alta. Isso é muita coisa. E os últimos dias estava caindo forte, que puxou a Vale, inclusive. Então, 4,5 é muito forte. Alguma coisa estava acontecendo na China, que é o principal país assim que puxa essa commodity.
E assim, a gente for ver em relação ao petróleo Brent, também estava subindo muito forte. Possivelmente essa questão de Israel e Hezbollah ali estava afetando essa questão aqui do petróleo. O petróleo ele é muito sensível a questões de possíveis guerras, tá? O S&P futuro estava no 0 a 0, então tudo bem nessa questão. E aí, se a gente for olhar a DR, né, a DR da Vale negociando lá fora, que abre 10,5, mas a gente consegue ver o pré-mercado. O pré-mercado da Vale estava 4,70 só DR. Isso é muita coisa. E da Petro, 1,72. Isso também é muita coisa. Então, as duas aqui que puxam muito, nesse poder todo, o futuro fez o quê? Precificou boa parte desse movimento de alta. E aí, olha que estranho que foi. O movimento do futuro, então, abre de 9, né? Abre 9. E aí fica até as 10 sem ter o movimento da vista. De 9 até as 10, que foi esse movimento aqui, o mercado ficou bem travado no primeiro candle. Não reagiu. Parece que estava esperando a abertura do avista para ver se ia subir mais. O que o avista fez? O avista aqui, a Vale. A Vale, na hora que ela abriu, ela chegou a fazer um movimento de correção. Petro, na hora que ela abriu, também fez um movimento de correção. E a FNC, que também abriu de forma positiva, né? Então a Trindade aí ajudando. E a FNC era o único que praticamente estava subindo bem forte. Então nós tínhamos Petro e Vale caindo e a FNC subindo. Uma certa briga aqui bem complicada. Nessa hora eu fiz essa venda. Essas duas vendas. Só que o movimento trollou. E aí quando estava 10,5, o movimento da abertura do norte-americano trouxe volume. Aí foi esse rompimento aqui. O que aconteceu? Olha a Vale. A Vale virou, né? Rompeu máxima. Travou nessa região. Petro, aqui, 10,5 também chegou a subir o movimento. E o IFNC, que já estava travadinho, né? Em alta, subiu mais ainda. Então, esse movimento aqui foi mais IFNC junto com Petro e Vale. Muito estranho, né? E aí, olha onde que o IFNC bateu. Médio 200. Petro, aqui, não conseguiu, infelizmente, renovar o 61 do dia para cima. Começou a voltar. E a Vale estava além de Keltner, que não é normal. E aí o movimento começou a corrigir. E olha que estranho, Vale não renovou mais máxima. Ela que ajudou boa parte do movimento, ela ficou muito travada no final do dia. E olha como que o índice voltou, né? O índice fez esse movimento aqui no dia de hoje, ó. Essa queda do índice aqui, essa queda, a Vale não estava caindo demais para ajudar. Ela simplesmente ficou travada e meio que o mercado futuro ignorou o movimento dela. E se a gente for ver a Petro ajudou para o movimento de baixa junto com o IFNC, que devolveu o movimento todo. Então, se a gente for ver, né, o IFNC ele puxa muito, muito, muito. Então, o retorno em A que fez o índice foi o IFNC. Inclusive, rompeu o fundo, rompimento falso, depois ficou travado. Foi o IFNC. E aí, voltando aqui em relação a Vale, né? Então, um movimento muito forte pela questão da China. E aí, só um comentário aqui em relação ao diário e semanal da Vale, trollou muito esse fundo. Esse fundo que estava com cara de rompimento, acabou sendo suporte. Que loucura. Deixa eu ativar o Ctrl J, Ctrl K para ficar mais fácil. E vamos para o semanal para ficar mais limpo aqui. E às vezes eu até entendo porque algumas pessoas não gostam de operar a Vale. Ela é muito confusa, o ativo. Acho que eu prefiro analisar o gráfico da Petro do que da Vale. Olha o gráfico semanal, por enquanto, que você está querendo fazer essa semana. Engolfando essas últimas semanas aqui, quase 2 meses. Olha a loucura, num fundo importante. Caralho, isso aqui, porra, muito importante. Olha esse fundo. E tá querendo fazer isso aqui? Que loucura, mas olha aqui também uma LT passando. Muito estranho, muito estranho. Viu o Igor Mundstock, acho que fala, sei lá. Esqueci como é que o sobrenome dele fala. Como que ele odeia também, ele não tem a Vale na carteira já tem um bom tempo. Operar a Vale é muito estranho o gráfico, as interferências, enfim. Já o gráfico da Petro aqui, peraí, tá ativando, tá basicamente respeitando, eu acho muito mais limpo analisar, tá no canalzinho aqui, era normal uma correção, eu falei que nós tínhamos vários dias consecutivos de queda e hoje acabou virando negativo também, tá? O candle só não virou de variação porque ainda tinha um gap de alta. Mas muitos dias consecutivos de queda, bem estranho. Lá fora, nós não tivemos notícia hoje tão relevante assim. Teve ata do Copom, mas ok. Não teve nada dos Estados Unidos. E ressaltando para amanhã, a gente não tem, eu acho, também coisas relevantes. Tem algumas aqui do Brasil. Eu falei no estudo semanal, tava marcando 8 horas IPCA. Falei que esse negócio ia mudar. Agora tá marcando 9 horas. Isso aqui não sai 8 horas, sai 9.
Então tem IPCA Brasil na abertura do pregão, que deve reagir. Mas essas outras aqui não são de reagir, tá? Então não estou esperando movimentos em relação à notícia amanhã. Um dia bem morno. E aí, falando de algumas coisas importantes, só mostrando os índices lá fora, ó, o índice do S&P acabou renovando máxima de novo, mas olha a dificuldade que tá para renovar essa máxima. Tá travando bastante aqui. Tá subindo sem volume, subindo sem volume. Dow Jones. Dow Jones chegou a renovar a máxima, então a gente vê que Dow Jones está ajudando. E Nasdaq tá travadinha aqui, uma região meio sem decisão, muito estranho. Então, mais uma vez confirmando que o movimento de alta que foi puxado pelo Nasdaq não está fazendo isso mais. O dólar, olha isso, tá fazendo pullback de novo. Esse fundo aqui, esse preço de 100 pontos, não é mais um suporte tão forte assim. Tá com cara que vai romper e vai ficar baixo. E se puxar, isso influencia o dólar no mundo a se desvalorizar. Hoje, então, o dólar aqui caiu também porque lá fora caiu. Então, se chegar abaixo de 100, atenção, atenção, vai juntar junto com a linha do pescoço do oco nosso, vai influenciar um movimento de queda maior. Então, eu vejo um rompimento dessa região, tá? Eu vejo um teste, porque tem muito tempo que não testa, e seria uma ótima oportunidade, cenário para vir a testar essa região aqui. O EWZ, que foi um dos motivos também de operação hoje. Só lembrando que ontem, ó, fez aqui um candlezinho, que juntando com a alta do dólar e a queda do Ibov, somando, acabou sendo esse diazinho aqui, numa região de suporte junto com o LT, e aí hoje foi um gap de alta. Hoje, na hora que abriu 10h30, nós tivemos um movimentozinho de alta, então Vale, Petro pegou engatou essa alta, né? Só que aí travou e deu exaustão. Aqui, se for juntar o EWZ, era a região dessa abertura desse gap aqui, ó. Então, testou, tava esticado também, e voltou, e corrigiu forte, e rompeu mínima, rompimento falso, ficou travado. E aí vem algumas coisas interessantes, né? Que China, então, olha esses últimos dias que eu não sabia, não sabia que estava acontecendo isso. Mas aqui fez um pivô, movimento muito forte. Hoje a alta foi absurda. Tá mais próximo desse topo aqui de maio desse ano. Então, assim, tá invertendo o cenário. O movimento lá que eles fizeram, vou explicar já já o que foi. Pode virar aqui o cenário da China e deixar a bolsa subindo de novo. E fazer totalmente o movimento contrário do S&P, tá? Se for ver em tempo gráfico maior, essa linha azul, mega linha azul que eu tenho aqui, é uma linha azul que eu tenho lá de 2000, nada de década de 90, que tinha sido rompida e que pode ser um rompimento falso e volte, engate uma tendência de alta aqui, já que está rompendo essa média 20, ó, média 20 do mensal. Olha o que esse mês está fazendo agora, rompendo, não fecha acima da 20 de forma forte, desde 2021, não fecha acima da média 20 de forma forte no mensal. Então, a situação no cenário da China ali está totalmente, sim, peculiar, interessante se analisar. E aí, se a gente for ver o minério de ferro, fez um movimento de alta hoje, um engolfo aqui desses últimos dias. E tudo isso por quê? Tudo isso porque o governo chinês, praticamente nessa noite, né, cortou diversos juros. Isso acaba atraindo investimento para algumas bolsas, quer dizer, para algumas empresas, tá? Atrai investimento e também vai liberar grana. Isso aí, basicamente, o governo tentando dar incentivos, gastos ali para dar incentivo na economia. E disse que, se precisar, vai liberar mais. Então, isso é bom, né? Por um lado, se o governo está ajudando, injetando dinheiro na economia, para algumas coisas é ótimo, mas a questão tem que tomar cuidado com dívida pública e outras coisinhas. Mas o mercado gostou, digeriu isso muito bem. A gente viu que várias commodities subiram, tá? Vou falar prata, ouro, inclusive renovou máxima, minério, petróleo, enfim, várias hoje subindo, e pelo menos por enquanto. Porque as últimas vezes que a China declarou que ia fazer esses incentivos, o mercado reagiu de primeira e depois não gostou, porque basicamente na prática não era um incentivo saudável. É tipo o que está acontecendo aqui, o pessoal fica divulgando que o PIB está subindo, que não sei o quê, mas a dívida pública está crescendo, por quê? Porque basicamente o governo está injetando dinheiro nos gastos, né? Incentivando o PIB a subir, mas não é de forma saudável, é como se fosse um movimento de alta sem volume. Então, nós não temos aqui um PIB saudável por si só, não é a economia brasileira que está crescendo, é o gasto público ali que está aumentando. Então, isso também a gente pode levar em consideração da China, né?
Então, governos do mundo todo deixaram suas máscaras caírem. Não temos mais um livre mercado nas bolsas. É a questão justamente do governo estar interferindo para poder ajudar, né, a economia lá. E aí, outra coisinha, voltando aqui para as commodities. Então, o ouro chegou a renovar a máxima hoje, tá? E isso me preocupa, porque é uma commodity de ativo de segurança. Chegou a fazer um pullback aqui, confirmou esse pivô. Esse rompimento está muito esticado, me preocupa, tá longe da média 200, longe da média 20. Isso aqui é perigoso. Não sei se o mercado tá comprando por... só por comprar, que tá interessante e tal, mas se não for por isso, pode ser sinal de algo ruim que pode vir a acontecer. Depois, daqui a pouco, vai aparecer algumas pessoas que puxam dados históricos e mostram que quando o ouro vai subindo de forma esticada assim, o cenário não fica interessante. Olha o que aconteceu aqui embaixo. Nessa época aqui, em março desse ano, né, teve uma alta bem significativa. No início, maravilhoso, mas depois começou a ficar assim, absurdo. E aí, se a gente for ver de março até abril, o que a bolsa nossa fez? Março até abril. A gente teve aqui esse movimento. Ficou travado, pelo menos, março. Abril chegou a fazer um movimento de queda, mas assim, não é legal. Não é legal no geral, se a alta estiver muito influenciada por risco no mundo. Outra coisa aqui que eu preciso ressaltar dos ativos, ok. Coisas interessantes que eu vi algumas pessoas falando, o S&P, né, que eu venho comentando que tá rolando muita divergência no S&P. Essa outra pessoa que, além de ver essa divergência também, né, nesse indicador do RSI que é muito utilizado, ela não só viu desses últimos dois topos aqui, como também marcou desse terceiro. Então, nós temos aqui 1, 2, 3. No caso, o movimento gráfico está fazendo isso. E aqui está fazendo isso. E aí a pessoa marcou esse canal, né? Que, se for considerar, tem 3 toques de topo. E nós temos aqui região de 1 toque, 2 toques e o terceiro toque pode acontecer. Então, temos alvo aqui embaixo para cumprir, né? E tem a questão da divergência. Essa pessoa analisa dessa forma esse canal aqui também. E aí a gente tem outra pessoa, essa pessoa que já está analisando o semanal do S&P, que também está com divergência. Divergência aqui, o semanal, esse topo aqui, está rompendo máxima. E a gente tem uma divergência aqui do RSI. E aí, se for ver, a pessoa também no semanal está prevendo aqui um terceiro toque dessa região da CLT, uma queda. Então, assim, tem muitas pessoas pensando na mesma direção, possível movimento. E tem uma outra coisa interessante também, que é a questão das posições de fundos, né? Hedge funds que a gente tem aqui. Posições de short aumentando. Short basicamente é venda, então se a gente for ver graficamente as posições aqui, desde 2004 esse gráfico, né? A gente teve um aumento aqui das posições em 2015. 2015 também foi uma situação bem complicada em alguns países. O Brasil teve uma situação complicada aqui em 2015. Depois teve um movimento positivo e aí infelizmente veio o Covid, que logo foi meio digerido pelo mercado. Teve um movimento de alta depois bom, mas olha que estranho, né? Olha as posições como vem aumentando, assim, não aumentando na questão de romper fundo, né? Mas a coloração está durando muito tempo. Falta uma inversão aqui para talvez um movimento positivo. Teve uma coloração muito forte e justamente numa época que o S&P vem subindo. Então aqui posições vendidas e o S&P praticamente subindo, né? Então, essas pessoas aí estão sofrendo bastante. Porque o S&P vem subindo desde 2023 e as posições, infelizmente, parece que vem estopando, né? Infelizmente, vem estopando aí aos pouquinhos. Só que vejam que está aumentando de novo, ó. Tá aumentando de novo justamente nessa região que o S&P está criando algumas divergências. Eu acho importante levar isso em consideração também. E aí, enfim, outras notícias que a gente vai acompanhando, questão do Israel, Hezbollah, que não sei o que, alguns países falando lá na ONU, blá, 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 Ucrânia recebendo mais armamento pesado para atacar a Rússia perdendo alguns vilarejos importantes ali em relação a essa guerra com a Ucrânia, ameaças, enfim. Junto essas questões, é complicado. Tem as eleições norte-americanas daqui praticamente um mês e uns dias. Assim, um final de ano que geralmente já é turbulento, sempre acontece muita coisa no final de ano, mas junto esses fatores aí importantes para acompanhar, infelizmente.